Oi, eu sou a Flávia e esse é mais um vídeo da nossa série Café com Teia. Hoje nós convidamos a Jaqueline. A Jaqueline é mãe de um jovem de 25 anos, o Fernando, que tem diagnóstico de autismo. E nós queremos compartilhar um pouquinho com vocês por tudo que a Jaqueline passou até aqui. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Flávia. Bem-vinda. Prazer te conhecer. Obrigada, viu, por estar aqui. Jaqueline, eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco como foi descobrir o diagnóstico de autismo. Olha, o Fernando, desde bebê, tem acompanhamento. O pediatra dele indicou pra gente que ele deveria, né? Ele apresentava algumas dificuldades, como bebê já, no desenvolvimento. Então, o pediatra já nos instruiu a procurar psicólogos, daí o psicólogo, pedagogas, quando ele já foi, com o desenvolvimento foi aumentando, pedagoga, psicóloga, neurologista, psiquiatra, né? Então ele sempre tratou, assim, problemas neurológicos, tá? Cada etapa da vida dele era alguma coisa que ele tinha que ir desenvolvendo, trabalhando, melhorando. E o primeiro diagnóstico era de TDAH, tá? Irritabilidade, convívio, dificuldade de interação com pessoas. Só quando ele era adulto, tá? Que ele passou por alguns problemas emocionais, de relacionamento, que pontuaram na faculdade que provavelmente ele teria um diagnóstico de autismo. Então, o diagnóstico do Fernando, ele não foi feito na infância? Não. Ele tinha diagnóstico de problemas neurológicos, mas não pontuado como autismo, tá? E assim, a gente tratava todas as dúvidas, todos os problemas que nós enfrentamos juntos, a gente ainda tinha aquela dúvida, o que será que ele tem? É uma coisa assim que fica sem horizonte, você vai, você luta, você pesquisa, mas pontuar que é autismo foi abrir os horizontes, porque aí você entende como ele sente, como ele pensa, o que ele não compreende. É muito, assim, apesar dele ter um autismo que é considerado leve, ele sofre muito, nós sofremos muito juntos, né? Porque o relacionamento é difícil. Ele compreender as pessoas, compreender as situações, o compreendimento dele é diferente de outras pessoas. E pra gente que tem uma vida acelerada, que você pisca, estala os dedos e já compreende, a gente tem que andar um pouco no ritmo dele, isso é um pouco difícil. Levando em consideração as dificuldades, né, acerca do transtorno do espectro, as dificuldades sociais, comportamentais, tem sido cada vez mais comum a gente ter casos de bullying na escola, no parque. Como foi isso para você? O Fernando sofreu bullying? Como foi a primeira situação de bullying? O bullying começa com os pais, tipo, das pessoas para com os pais. Porque quando é bebê, as pessoas ficam preocupadas e cobrando de você uma atitude que nem sempre você precisa ter com a criança. Ela vai ter o tempo dela, o jeito dela, por isso que você tem sempre que estar sendo monitorado por um profissional, porque palpite é o que mais tem e bullying é o que mais tem. É muito triste você ouvir assim, nossa, mas seu filho não tem nada, ou ele é muito diferente. É triste, por mais que seja por bondade, é triste. Esse bullying já existe desde bebezinho. Começou a andar, o bullying já começa. Começou a falar, o bullying já começa. E depois na escola. Quando é criança, tipo maternal, o Fernando vai na escolinha desde bebê. Então, tipo, você compreende mais porque criança não tem aquele senso moral já formado, né? Então você conversa com professores, eles te instruem, você vai no psicólogo, mas quando começou, tipo, no ensino médio, fundamental, foi muito triste. Você sente raiva,
você fica triste, você chora com a criança. Existe muito bullying. Tanto que quando eu mudei para cá, o Fernando começou numa escola, tá? Eu sempre investi muito em educação, então era uma escola particular, as professoras todas renomadas, né? E ele não conseguia se interagir com as crianças. Tanto que um dia ele saiu de dentro da escola chorando, deu volta no quarteirão, falou que ia se jogar debaixo de um carro. Aí a professora me chamou para conversar, a psicopedagoga da escola, e falou que ele tinha problema, tá? Que ele era muito agressivo, que ele não se relacionava com os amigos. Daí eu falei assim, não, ele realmente tem uma dificuldade neurológica, mas é questão também de trabalho. Não, ele era o problema, entendeu? Aí o que eu fiz? Teve uma festinha junina, primeiro que já foi muito difícil arrumar um parzinho para ele dançar, para ele participar. E na festa junina eu sentei do lado da professora, porque eu sou uma pessoa que observo. Tinha uma rodinha de amigos, ele chegava, os amigos saíam. Tinha outra rodinha de criança, ele chegava para brincar, para ir jogar um joguinho, as crianças saíam, ele ficava sozinho. Eu falei, professora, tá vendo? A senhora precisa ensinar os seus alunos a interagir. Eu tirei ele da escola, porque ela também era resistente, entendeu? Ela não trabalhou isso com os aluninhos dela. Então, o bullying é na criança, no adulto, nas instituições. Quando ele foi, fazer um processo de saúde, a pessoa, pediu que eu fosse, eu não entendo nada do que esse menino fala, entendeu? É uma coisa assim que quem trabalha na área de saúde com essa agressividade é muito triste. Para os pais é muito triste. É uma indignação que a gente sente. Jaqueline, sobre a rotina do Fernando, como é a rotina de estudos, o dia a dia dele? Conta um pouco pra gente. Olha, o Fernando, ele é metódico, tá? Você não pode, interferir nas atividades dele, ele não gosta, né? Então, ele acorda, ele tem toda uma rotina, todas as tarefas, ele ajuda em casa, ele cuida dos animais, ele se preocupa com a arrumação da casa, tá tudo no lugar. Aí depois que ele faz tudo, que toma o café dele. Que ele quem passa? Ele quem faz o café de manhã. Então, você não precisa pedir. Ele tem aquela rotina e ele tá sempre naquela rotina. Aí ele tem a rotina de estudos. Depois do almoço, por enquanto ele não trabalha, quando ele não está trabalhando, que ele já fez estágio, ele fica no quarto dele e aí ele fica estudando. Eu estou sempre perguntando, Fernando, o que você está fazendo? Estou estudando, está pesquisando. Ele é uma pessoa assim, muito prestativa, ele cuida muito da avó, que a avó às vezes precisa dele, qualquer momento que chama ele está indo, é uma pessoa muito dedicada, muito responsável com horários. Nunca faltou na escola, a não ser assim, teve sarampo, não podia ir. E ele briga para ir na escola, tá? Faculdade, e não falta para ele compromisso é compromisso. Muito responsável. E como foi seu coração de mãe quando ele passou no vestibular e aquele universo novo, né? A gente sabe que a faculdade é um universo cheio de novas possibilidades, de experiências novas. Como foi isso para o seu coração de mãe? Olha, eu sempre investi muito assim na cultura e no moral. Então eu sonhava mesmo que o Fernando ia fazer faculdade, que ele vai ter novos cursos para fazer. Então era um sonho. Foi uma realização assim muito grande, porque tudo é um aprendizado. O Fernando tudo é um aprendizado. Você fica naquela expectativa, como será? Mas aí quando ele começa, tem as pequenas dificuldades e ele deslancha. Mas a gente fica aquela preocupação, será que vai conseguir? Será que vai aprender? Será que ele vai se dar bem no curso? Mas ele é excelente, porque ele segue regras.
ele é metódico, então é uma coisa assim que com facilidade ele foi aprendendo e, nossa, eu fiquei muito orgulhosa, é um orgulho. Jaqueline, eu gostaria de entender e que você nos contasse um pouco sobre quais foram as principais orientações necessárias para o Fernando nessa transição do ensino médio para a faculdade. Olha, eu sempre pontuei muito para o Fernando sobre moral, educação, cultura e sempre orientei muito sobre pessoas, tá? Porque ele, apesar de ser bem inteligente, ser esforçado, ser responsável, ele é inocente. Inocente em relação à maldade das pessoas. Ele não mente, ele não tem aquele trejeito de, sabe? Então eu sou preocupada com isso, muito preocupada de alguém poder enganar, então eu sempre orientei muito ele. Tipo, pessoas a gente tem que analisar, pesquisar e ver a intenção dela realmente. E ele tem um pouco de dificuldade nisso, nessa malícia. Então eu sempre orientei, eu deixo muito claro. Eu sou a maior amiga, a maior companheira, eu sou a mãe, eu amo e eu que vou, tipo, sempre apoiá-lo. Você então, chegou a falar sobre drogas, o que são sim, drogas, o que elas sim, causam, bebidas? Sim, inclusive eu falo para ele como funciona, como as pessoas oferecem como algo bonitinho, sem problemas. Eu falo, olha, para você tem que enxergar isso como, não como legal. É muito ruim, um amigo não oferece uma droga, eu sempre orientei muito. E ele tem conhecimento na escola que ele frequentava também, eles comentavam muito, ensinavam sobre o tipo de drogas, né? Eu sou muito aberta com ele, falo sobre sexo, religião, drogas, oriento. E eu falo para ele, qualquer problema, qualquer dúvida, pergunte para mim. Eu também não sou expert, mas tem psiquiatra, tem psicólogo, tire suas dúvidas. Porque ele tem um pouco de dificuldade de contar. Agora nem tanto, mas ainda quando era mais criança era pior, a gente tem esse medo. Balinha, pessoas maldosas que chegam com algumas, né, oferecer alguma coisinha e tal. Sempre fui muito clara, eu sou muito aberta com ele. Nunca, assim, tive medo, vergonha de falar sobre nada. A gente conversa muito abertamente. Jaqueline, toda mãe sonha com as melhores situações e experiência para os filhos. E eu gostaria de entender quais foram os sonhos que você, né, tinha com o Fernando, quais ele já conquistou e quais você ainda acredita e espera que ele conquiste. Então, sonhos, todos, assim, você tem o sonho que seu filho se desenvolva, que seu filho seja feliz, que seu filho se relacione, e tudo isso teve dificuldades. Mas ele foi realizando todos, cada etapa, mesmo com todo o nosso trabalho, com nossas dificuldades, ele foi realizando. No tempo dele, ele foi realizando. Ele foi para a escolinha, ele teve dificuldades de ensino, mas ele terminou o fundamental, ele fez o ensino médio, precisava de pedagoga, precisava de aulas particulares, mas terminou o ensino médio, entrou na faculdade, foi um orgulho. Passou muito super bem no vestibular. Muito bem. Os professores adoram o Fernando, ele é muito dedicado. O maior sonho é que seja feliz, que não sofra, e isso ele sofre. Porque ele reclama, tipo, mãe, eu quero me relacionar, eu quero ser compreendido. Então isso é triste, a gente sente, chora às vezes com ele, pelas conquistas que ele queria como reconhecimento. Existe muito preconceito. Então meu sonho é que agora ele se torne assim, um homem que tenha uma profissão, que consiga trabalhar na área que ele gosta. E eu acho que ele vai conseguir, porque a gente se preocupa muito, lógico, e eu sou ansiosa, eu queria ver lá na frente, mas até hoje nunca me decepcionou. O Fernando nunca me decepcionou, é o meu orgulho, é uma pessoa maravilhosa.
A maneira com que você lida com o desenvolvimento do Fernando mesmo, né? Essa questão da independência, da autonomia, eu acredito que isso tenha sido também um fator determinante para o sucesso que o Fernando vem também almejando em algumas áreas. Sim, às vezes a gente se compara a outras mães. Aí você vê que tem mãe que é tão preocupada, nossa, mas você não acompanha seu filho na faculdade? Mas eu costumo ser assim, eu sou uma pessoa muito de observar, que eu já te falei, e pegar opiniões. Mas eu vejo por aquilo que está resultando, o resultado está sendo ótimo, entendeu? Eu me preocupo assim, ele está feliz? Eu me preocupo, será que ele vai conseguir sobreviver sozinho, se custear? Mas eu procuro também ter um pouco mais de esperança no ser humano, nas situações, para não carregar muito ele também, né? Mas não é fácil, como mãe não é fácil, mas eu acho que ser mãe é uma luta, porque tem problemas muito maiores, tem doenças incuráveis que você, né? Então eu penso assim, isso é você se acostumar, você aprender a lidar, entendeu? Porque problemas a gente sempre vai ter. E preparar ele também para esses problemas. Eu acho que ele sempre foi bem preparado. E nisso eu confio nos profissionais. O Fernando está concluindo a faculdade de Direito e como você acha que vai ser a inserção dele no mercado de trabalho? Olha, é a parte mais problemática, né? Nessa fase que ele está. Eu acredito assim, existe muito preconceito, existe muita falta de conhecimento e as pessoas já querem um profissional pronto e preparado. E isso, na situação dele, ele vai precisar de um pequeno monitoramento no começo e ninguém está disposto a se sujeitar a isso. As leis são importantíssimas justamente para isso, tá? Para incluir essas pessoas, a inclusão é necessária, é imprescindível. Eu sei que ele será um profissional maravilhoso, responsável, íntegro, honesto, porque isso é uma característica dele. Honestidade, integridade, sinceridade, isso é muito importante. Só que numa entrevista de trabalho isso é difícil de colocar. A ingenuidade deles geralmente atrapalha e não ajuda. Eu costumo dizer assim, nós somos errados e eles são certos, porque eles são perfeitos, nós temos os defeitos, porque eles são treinados. Se você treinar uma pessoa e ela tiver todas as outras qualidades, ele é perfeito, né? Mas existe muito, muito preconceito na área de trabalho. Então eu acho assim, vai ser difícil, mas ele vai ter força para lutar e ir atrás e buscar, e ele busca bastante. Eu creio, tenho fé que ele vai conseguir. Muito bem. Jaqueline, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães que podem estar nos assistindo. Olha, a primeira coisa, ame muito o seu filho. Nunca compare o seu filho, tipo, olha, a minha amiga tem um filho perfeito, eu não tenho, não. Seu filho é perfeito, é amoroso, é carinhoso. Dedique muita atenção, muito carinho. Invista em estudos, cursos profissionais, não pensando só no futuro, mas pensando no desenvolvimento. É difícil, você tem que ter forças, você vai sofrer junto com ele, mas é tão gratificante, eles dedicam um amor tão grande, tão lindo assim, o relacionamento. Eu sou apaixonada pelo meu filho. Ele é eu encaro assim como a pessoa mais linda do mundo, maravilhoso. Então eu acho assim que mães, invistam nos seus filhos. Se existe algum problema é da sociedade, não somos nós. É a sociedade que coloca todos esses problemas e essas barreiras. Muito obrigada por ter vindo, pela sua participação. Esse foi mais um Café com Teia, na presença dessa querida, essa guerreira, mulher de força, mãe do Fernando. Obrigada, viu? Se você gostou do conteúdo do Café com Teia, se inscreva no canal e compartilhe.